Olá, alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos trabalhar hoje os fusos horários. Tá, vamos começar aí observando aí que a seguinte forma, ó. Primeira coisa, esse assunto é um assunto que requer da parte de vocês muita atenção, tá? Por quê? Porque é um assunto complexo para a gente entender. O que são os fusos horários? Por que existe os fusos horários? Ó, os fusos horários, eles existem porque o Sol, que é quem determina a hora, vocês podem ver que muitos anos, muito tempo, tá? A humanidade se baseou para se orientar com relação ao tempo, levando em consideração o Sol. Então os fusos horários eles nasceram, eles surgiram a partir do movimento de rotação da Terra, e à medida da luminosidade do Sol vai acontecendo, as horas vão aumentando, tá? Ou diminuindo, tá? Então nós temos o que? Nós temos o seguinte, para você entender. Nós estudamos no início do ano, ainda nas aulas presenciais, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. É o que vai nos interessar aqui. Nem os colaterais, nem os subcolaterais não vai nos interessar nessa aula. Então o que acontece? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber que sempre para o lado que o Sol nasce, ou seja, para leste, as horas aumentam. Por exemplo, aqui agora são, vamos imaginar que são 11h40, aliás 10h40 agora quando estou gravando esse vídeo. Em Fernando de Noronha, por exemplo, vai ser 11h40. No Amazonas vai ser 9h40. No Acre, por exemplo, vai ser 8h40. Por que isso? Simplesmente pelo fato daqui nós estamos aqui em Curimatá. Então, Fernando de Noronha está a leste, tá? E tanto os estados do Acre quanto os estados do Amazonas estão a oeste. E para regra geral, e mais simples ainda, para o lado que o Sol se nasce, as horas aumentam. Para o lado que o Sol se põe, as horas diminuem. Como é que determina a questão do fuso horário? Como é que a gente vai saber onde é que muda as horas? Onde é que o ar, onde é que vai ter uma hora de diferença, uma hora a mais? Olha, nós sabemos que uma circunferência completa, ela é de 360 graus. É um giro completo. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação, gente, é um giro completo que a Terra dá em torno de si mesma. Então vai dar um giro de 360 graus, tá? E na medida que ela vai dando esse giro de 360 graus, que nós chamamos de rotação, o Sol vai iluminando ela de diferente forma em cada região. É tanto que a gente chega a ter noite e dia. O que é a noite? A noite é quando o Sol está iluminando a outra parte da Terra. Aí o que acontece? Nós temos um giro completo de 360 graus e a Terra dura, ou seja, leva 24 horas para dar um giro em torno dela mesma. Então nós temos uma circunferência de 360 graus e que leva um tempo de 24 horas. Então nós temos 24 fusos horários na Terra. Ou seja, tem lugar aqui na Terra que tem uma diferença de 24 horas aqui do Brasil. Então isso acontece no meio do Oceano Pacífico. Não é nenhum país não, no meio do Oceano Pacífico. Então o que acontece? Eu vou pegar os 360 graus e vou dividir por 24 horas, que vai dar exatamente 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus que a Terra se movimenta, nós vamos ter uma diferença de 1 hora. Lembrando que para leste vai ser 1 hora a mais e para oeste 1 hora a menos. Entenderam, pessoal? Aqui nós temos aqui o exemplo, aqui o mapa, ó. O mapa aí dos fusos horários, tá? Isso aí são mapas que a gente leva em consideração
o meridiano de Greenwich, tá? Meridiano de Greenwich fica mais ou menos aqui, tá? Aí é o meridiano zero. Nós temos aqui, ó, o Brasil, tá? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando chega, tá, nos países, há uma adaptação. Ou seja, o meridiano vem reto, ó, vem reto. Aí quando chega no país para adaptar, ele faz isso. Presta atenção que ele ficou tortinho aí no Brasil. Então é por isso. É para adaptação. Então o que nós temos que saber? Qual é o fuso horário zero? Meridiano de Greenwich, que é um bairro que fica em Londres. Entenderam, pessoal? Fica em Londres. Então aí nós temos aqui os fusos horários, tá? Aqui embaixo também nós temos, ó, tá vendo? Para essa direção, ó, que eu apontei aí, é a direção a leste, aumenta as horas, e para essa direção aqui diminui. Meridiano de Greenwich está aqui, então o Brasil está o quê? Está a leste do meridiano de Greenwich. Então o Brasil vai ter horas a menos que Greenwich. Nós vamos ter aí no Acre mesmo, nós vamos ter uma diferença em relação a Greenwich de 5 horas a menos. Entenderam? Então nós vamos ter aqui, então isso aí é os fusos horários. São 24 fusos horários, tá? 24 fusos horários. E esses fusos horários, cada um deles que compreende 15 graus. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, um pouquinho complexa. Então vamos lá. Aí tem aqui falando aqui, ó, como eu estava falando para vocês, tá? Tá falando para você aqui, ó, o Acre aqui, ó. O Acre tem 5 horas a menos que Greenwich. Brasil, Rússia e Estados Unidos, por exemplo, eles vão ter fuso horário diferente. Por quê, gente? Por causa do seu sentido longitudinal, tá? Ou seja, leste-oeste, ele ser muito grande. Então não tem como ter só um fuso horário. E lembrando que são os meridianos que determinam os fuso horários. Então, continuando aí, aqui também outra coisa que vai ser importante também para a gente, tá? E o outro movimento da Terra, que é o movimento de translação, tá? É o movimento que a Terra dá em torno do Sol. O movimento de translação, ele dura o quê? 365 dias e 6 horas, tá? Por isso que a cada 4 anos, nós temos um dia a mais. Ou seja, a cada 4 anos, nós vamos ter um ano com 366 dias, que é chamado de ano bissexto. Então a Terra, tá aqui o Sol, né? Aqui a Terra, e ela ou seja, dura um ano o movimento de translação da Terra, que é o movimento em torno do Sol. Então, continuando, né? Então, nós temos aqui a distribuição de raios solares. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante exatamente porque é a distribuição de raios solares, juntamente com o movimento de translação, é que vai determinar as estações do ano. E nós chamamos, a Terra tem o quê? A Terra vai ter várias zonas térmicas. Vocês sabem, quando a gente fala térmico, está ligado à temperatura, tá? Aqui nós temos o planeta Terra, tá? Nós temos aqui a foto da Terra, né? E nós temos aqui as zonas térmicas, tá? Aqui em cima, polar, é a zona mais fria, temperada. Entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós vamos ter a chamada zona intertropical ou tropical. Aqui nós temos zona temperada sul e nós temos zona polar sul. Entendeu? Então nós temos o que? Nós temos duas zonas polares que se localizam Polo Norte e Polo Sul. Nós vamos ter duas zonas temperadas, temperada norte, temperada sul, e a intertropical também, norte e sul. Por que isso acontece, gente? Por que há essa diferença de temperatura na Terra?
é devido a que vocês estão vendo essa imagenzinha aqui do lado, né? Essa imagem aqui que é bom a gente chamar a atenção para vocês aqui. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que a quantidade de raios solares que acontece na Terra, que a Terra recebe, não é da mesma quantidade, não é da mesma proporção. Então, as duas zonas polares, aliás, tropicais, são as zonas que mais recebem raios solares. Consequentemente, é a região da Terra mais fria. A temperada, como o nome já diz, ela não é nem tão quente quanto as tropicais e nem tão quente quanto aliás, não é nem tão quente quanto as tropicais e nem tão fria quanto as polares. Quem determina isso? Quem vai determinar isso é a quantidade de raios solares que esta região da Terra recebe. As estações do ano, olha, isso aqui é interessante, estações do ano. Então, durante o ano, as temperaturas sofrem alterações em diversas regiões do planeta. Por que agora mesmo aqui, nós estamos aqui no período chamado de inverno, tá? Que compreende aqui o inverno, tá? Inverno no hemisfério sul, significa dizer que é verão no hemisfério norte. Por quê? Porque nesse período do ano, a parte sul, devido à inclinação da Terra, recebe mais raios solares. Entendeu? Aliás, o hemisfério norte recebe mais raios solares. E o hemisfério sul recebe menos raios solares. Com isso, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter a região que recebe menos raios solares, vai ser o inverno, e a região que recebe mais raios solares vai ser o verão. Então é sempre bom saber que sobre as estações do ano, ela vai acontecendo de acordo com a posição da Terra no seu movimento de translação, e também sempre que no hemisfério é uma estação, no hemisfério é sua estação oposta. Hemisfério sul agora, inverno. Por isso que está mais friozinho aqui. Hemisfério norte, verão. Lá no hemisfério norte vai estar um pouquinho mais frio. Aí nós temos a atividade, vocês respondam aí a atividade da continuação daquela outra, né? E finaliza na aula. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.